Meu nome é Fernanda Abrão, eu sou conteudista da Unidade de Ensino de Português. Na aula de hoje estudaremos a Unidade 1, Introdução à Comunicação. Nessa unidade trataremos de alguns conceitos muito importantes, tais como linguagem, sistema e língua, níveis de linguagem, funções da linguagem e elementos da comunicação. Sobre linguagem, é importante pensarmos num conceito muito interessante, que seria o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Bem, o conceito de linguagem tem ali algumas características, alguns elementos que são importantes a gente destacar, tais como comunicação de ideias. O homem utiliza a linguagem desde os primórdios da existência, historicamente falando, para expressar suas ideias, seus sentimentos, suas emoções. E essa linguagem ela pode ser produzida em algumas formas diferentes, ok? Ela pode ser discutida, utilizada através de uma linguagem verbal e de uma linguagem não verbal. A linguagem verbal é todo o sistema que nós utilizamos em que a língua, no caso a língua portuguesa, ela é o instrumento principal da comunicação. Então, nesses momentos, a comunicação vai ser produzida através da língua portuguesa. Então, todos os discursos que a gente observa na sociedade, se a gente observar um outdoor, quadrinhos, um discurso político, uma carta de amor, todas essas mensagens que eu estou citando para vocês são exemplos do uso da linguagem verbal. Por outro lado, a linguagem não verbal é aquela em que nós utilizamos as outras formas de expressão, tá? Então, a expressão corporal, o sorriso, ou quando a gente está cabisbaixo, ou as formas de expressar, no caso de linguagens da musicalidade. Então, todas essas, se a gente pensar, por exemplo, numa trilha sonora de um filme dramático, de suspense, a gente já sabe, dependendo dessa trilha sonora, se vai acontecer um assassinato, ou se é um momento de adrenalina e de emoção. Então, a linguagem não verbal, ela é utilizada, então, para expressar também ideias e emoções, porém, sem o uso da língua portuguesa. Então, os desenhos, as formas, os sons, todas essas formas de comunicação, diferentes do uso da norma escrita da língua portuguesa, no caso, são consideradas linguagens não verbais. Outro elemento importante para a gente trabalhar aqui é a questão da língua ou sistema. Então, existe uma definição importante, eu acho que vale a pena a gente destacar esses elementos aqui. É a entidade abstrata, coletiva e geral, memorizada na mente de todos os falantes de um grupo linguístico. Bem, a língua é um elemento extremamente importante, porque ele é um elemento unificador de uma comunidade, sabia disso? É interessante pensar que a língua é o elemento que vai transformar um determinado local como a pátria de alguém. Então, a língua ela é a pátria, ela é capaz de organizar, juntar pessoas de diferentes culturas ou de diferentes interesses, mas ela acaba unificando essas pessoas num determinado território. É muito interessante pensar que se a gente discute a questão da língua oficial de um país, a língua oficial é aquela que é mais importante ou considerada a mais importante. Por quê? Porque todos os falantes daquele local, eles dominam esse mesmo idioma e são capazes de se comunicar apesar da diversidade, por vezes, ou pelas características pessoais que cada um, em determinado momento, pode utilizar da língua. Então, eu, Fernanda, posso utilizar da língua portuguesa de diferentes maneiras. Todos nós, você também, nós temos um repertório linguístico muito grande, vários vocábulos, várias palavras. Então, para produzir uma mensagem, eu posso escolher e combinar palavras e expressões e você também sobre o mesmo tema.
E aí é interessante pensar que essas mensagens podem ter estruturas textuais diferentes, né? Estruturas linguísticas diferentes, porque tem também vocábulos diferentes. Mas o que é interessante pensar que o que vai fazer com que a comunicação entre eu e você, por exemplo, ela vai acontecer de forma efetiva é porque eu, Fernanda, e você vão estar no mesmo, conhecendo o mesmo e dominando o mesmo código linguístico, ok? Bem, além disso, outro tema que a gente pode ressaltar aqui como importância é a questão da norma ou padrão. O que seria norma ou padrão? É o modo como os usuários se valem da língua, preferindo certas formas e preterindo outras. É o que eu acabei de mencionar para vocês. Nós temos, dependendo da situação comunicativa. O que é situação comunicativa? É o momento em que a comunicação se estabelece. Então, que contexto que essa comunicação se estabelece? Eu posso utilizar uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais técnica, vai depender exclusivamente de quem é meu público-alvo. Bem, se o meu público-alvo ele tem um conhecimento linguístico um pouco mais apurado, eu posso, por vezes, escolher vocábulos e expressões que vão se fazer entendidas por essas pessoas. Por outro lado, se eu não observar quem é esse meu público-alvo, eu também posso selecionar linguagens, né, ou formas de me expressar que não vão atingir corretamente esse público. Isso quer dizer que esse público não vai compreender ou ele vai essa mensagem não vai chegar de fato a esse meu receptor, ok? Então é importante no processo da comunicação entender qual é a melhor linguagem para que eu possa selecionar e combinar a partir do meu repertório linguístico qual é a melhor forma de me expressar para que eu consiga atingir esse público-alvo, entendido? Então, assim, é importante pensar que, por isso, a ampliação das nossas capacidades, da nossa capacidade linguística é extremamente importante. Quanto mais eu tenho capacidade linguística, isto é, de dominar tanto a norma, né, quanto as variantes da linguagem, variações linguísticas, eu vou conseguir atingir públicos diferenciados. Outro ponto importante é entender que eu tenho que adequar a minha linguagem a situações comunicativas diversas. Se eu tenho uma situação comunicativa de formalidade, logicamente que eu vou utilizar o quê? Uma linguagem um pouco mais apurada, um pouco mais e adequada àquela situação comunicativa. E o contrário é verdade. Se eu estiver numa situação comunicativa em que o meu contexto me permita o uso de uma linguagem mais informal, eu tenho que fazer exatamente o uso dessa linguagem para que eu possa estar adequado à situação comunicativa, ao meu interlocutor, né, e o contexto em que eu estou inserido. Isto sim é ser um bom comunicador, ok? Bem, pensar então que nós temos uma linguagem que pode ser verbal ou não verbal, e nós vamos focar aqui principalmente o uso da linguagem verbal. Não que a linguagem não verbal seja importante, ela é de extrema importância, né, para a nossa análise, observação de cenários, de interlocutores, para que a gente possa ter uma capacidade de entendimento, né, de um contexto, do uso correto, né, dos elementos da comunicação, mas nós vamos usar basicamente aqui a prevalência da linguagem verbal. Entender a linguagem verbal como um grande marco da história da humanidade é extremamente importante. Por quê? Porque a escrita, ela auxiliou o homem a guardar, armazenar e perpetuar a sua cultura. Todas as formas de aprendizado, de conhecimento, de ciência, né, que nós tivemos, de arte, de aprendizado e mudanças, né, em todos os âmbitos, em que nós podemos gravar, informar, perpetuar, né, disseminar essas informações, elas só puderam acontecer devido ao registro formal, à escrita, né,
que vai aqui nos possibilitar ampliar, né, a cultura daquele momento histórico até os dias atuais, ok? Então, a escrita, ela é um marco significativo na história da humanidade. Pensar também que a escrita, ela auxiliou na difusão e prestígio como ferramenta aí, né, principalmente na leitura e na escrita. A escrita, a capacidade de se escrever, de quem domina a linguagem escrita, principalmente a formal, faz com que o indivíduo se diferencie na sociedade. Você imagina, portanto, anteriormente, né, nos primórdios, aqueles primeiros indivíduos que construíram os códigos linguísticos, a língua, principalmente o sistema linguístico, e começaram a copiar, a registrar. Essas pessoas eram diferenciadas na sociedade, elas eram consideradas como pessoas importantes. Isso não está distante da nossa realidade atualmente. As pessoas que dominam a linguagem, que são capazes de discursar, são capazes de comover, são capazes de convencer, são pessoas que têm um prestígio social. Então é muito importante entender que a linguagem, a capacidade de escrita, a capacidade de leitura e de interpretação, ela vai auxiliar também na sua ascensão social. Aquele que escreve bem, portanto, é considerado socialmente como um indivíduo apto a atuar, a inferir e a construir, né, de uma forma mais significativa. Pensar também que a escrita, ela materializa o quê? O código, o sistema, não é isso? Então, abstrato, pensar nas palavras, falar, né, como eu estou falando aqui, é apenas o quê? A abstração. A escrita, o registro, ela auxilia, então, na materialização do meu pensamento, do meu sentimento, do meu desejo, ok? Das minhas ideias. Então, e sair do campo da abstração, do campo das ideias, e saber, né, traduzir o que pensamos e sentimos utilizando uma ferramenta chamada escrita, é uma ação social extremamente importante. Então, aquele que domina a escrita, aquele que domina esse repertório linguístico, ele tem, consequentemente, um valor social mais significativo. Pensando, então, que a escrita ela também vai auxiliar, como eu falei, nessa interlocução dos atores sociais. Isso quer dizer, né? Então, eu, Fernanda, estou aqui, posso encaminhar para você via, né, via e-mail ou mensagem no nosso ambiente de aprendizagem, várias mensagens, informações e conteúdos, mesmo estando fisicamente em locais diferentes. Então, ela também, a escrita, ela tem esse benefício, ela vai nos auxiliar o quê? A fazer o intercâmbio entre pessoas que estão em tempos históricos diferentes. Então, aquelas informações que foram escritas no século XVIII, XIX, XX, por exemplo, ou até no século XXI, mais recentemente, ou que estão em espaços geográficos diferentes, às vezes no mesmo tempo histórico, 2016 ou 2014, mas elas estão em espaços geográficos, em regiões geográficas diferentes, ok? Então, a escrita, ela nos permite também transcender essas questões de barreiras geográficas, no tempo e no espaço, e é um registro historiográfico. Né? Por quê? Porque se eu escrevo hoje, né, nas redes sociais, e anteriormente nossos antepassados escreviam em diários, nas cartas, por exemplo, eles também registravam acontecimentos históricos que naquele momento ele estava inserido, né, no contexto histórico que ele estava inserido, ok? Bem, outro item interessante a ser discutido é a fala. A fala seria a concretização individual do código linguístico pelos participantes de um ato comunicativo. Então, a fala, ela tem algumas características que são importantes pensar.
ela é mais solta e espontânea. Então, na nossa fala, se a gente não está numa situação de formalidade, nós não nos preocupamos, às vezes, com gírias ou com uma estruturação muito bem organizada. Então, a linguagem falada, ela é mais solta e espontânea, ela é efetiva, livre e clara, porque há um contato entre os interlocutores, entre o meu interlocutor, né, entre receptor e destinatário, entre os falantes, né, dessa situação comunicativa. Ela integra-se melhor ao ambiente, às circunstâncias, por conta exatamente da proximidade com o nosso interlocutor, ok? Nós utilizamos de gestos. Então, a linguagem não verbal, ela também vai ser muito utilizada na linguagem falada, porque nós também começamos a ler as pessoas não só pelo discurso verbal da fala, mas também de toda a expressividade, de todos os detalhes, as dicas que nós podemos observar e precisamos observar, principalmente no meio profissional, que a gente tem que observar esses sinais não verbais também. Então, na linguagem falada, nós temos essas características que são importantes serem observadas. Bem, um item aí, como eu estava conversando e discutindo, é importante pensar que a linguagem falada, né, tanto a falada quanto ela escrita, ela vai ser utilizada dependendo da situação comunicativa. Então, nós precisamos observar quem é esse nosso interlocutor para que possamos interagir da melhor maneira possível. Mas é inegável, né, a gente precisa realmente discutir a questão da variação linguística. O que é uma variação? É aquilo que vai destoar positivamente ou não, não é um julgamento de valor aqui, mas é aquilo que destoa de uma norma, de um padrão. Nós vimos aqui que a norma e o sistema é a língua oficial de um determinado país, no nosso caso, o português, ok? A variação linguística significa o quê? São todos os desvios dessa norma culta, dessa língua oficial. Isso quer dizer que a variação linguística e todas as expressões de regionalidade, de gírias, de jargões, né, profissionais estão incorretos? Obviamente que não. A resposta é não, mas depende. Depende. Por que, Fernanda, depende? Depende da situação comunicativa. Essa frasezinha, né, essa expressão, eu estou repetindo bastante porque ela é extremamente importante. Nós precisamos entender que a linguagem ela pode ser utilizada de várias maneiras. Tá? O que teoricamente está errado quando usamos variação linguística ou quando utilizamos de expressões que não são privilegiadas da norma culta, temos a ideia, temos às vezes o conceito de que ela está errada. Mas tudo vai depender, porque a gente precisa usar a linguagem de forma adequada. Vamos pensar numa situação. Se eu estou escrevendo uma narrativa e tem um personagem que mora numa zona rural, por exemplo, eu não posso de forma nenhuma, na linguagem dele, nas falas desse personagem, colocar um discurso muito casto, muito polido, completamente de acordo com a norma culta de língua portuguesa. Por quê? Por causa da coerência discursiva, correto? Então, se eu tenho aí um personagem que ele exige essa caracterização, eu preciso, portanto, utilizar da adequação da linguagem para que esse falante aí tenha o linguajar mais adequado àquela situação. Okay? É importante pensar que quando estamos aí no nosso meio convívio mais afetivo, de familiar, a linguagem também não necessita de tanto rigor e de tanto cunho de formalidade. Então, pensar aí que há uma norma e essa norma, ela auxilia em quê? A norma auxilia a sistematização e a integração dos falantes, né, no mesmo espaço geográfico. Então, e ela é o quê? A língua oficial
Ou ela foi imposta belicamente pelos conquistadores, que no caso foi o Brasil, ou ela é uma língua que tem um status social importante. Se nós pensarmos hoje que temos o inglês como uma segunda língua para vários países, ou quase uma primeira língua, nós pensamos então que esse idioma é um idioma também que é de cunho de status social, né, de importância social. Então, a língua também, oficial de um determinado país, ou ela é de um status social, da importância que se dá. Anteriormente, nós tínhamos, né, o grego e o romano, né? Posteriormente, nós tivemos o francês como uma língua importante, expansionista, e hoje o idioma é inglês, né? Então, internacionalmente falando. Mas a língua, então, era escolhida. No nosso caso, que fomos colonizados pelos portugueses, a língua oficial foi a língua portuguesa. Exatamente por quê? Exatamente porque eles tinham um registro da língua escrita. Eles tinham uma cultura armazenada, historicamente escrita. Correto? Camões, né? Vamos pensar, né, nos Lusíadas, em outros tantos escritores, né, se a gente pensar no Caminha, que registraram, né, as suas impressões sobre a terra descoberta ou sobre o próprio país, como Camões, por exemplo. Então, a língua escrita, ela vai nos dar uma permanência e uma expansão. Como nós tínhamos, os nossos primeiros habitantes eram ágrafos, isto é, que não tinham essa grafia, esse registro, nós acabamos tendo como prevalência aqui a língua portuguesa, ok? Por que essa introdução? Porque a variação linguística ela deve ser entendida de uma forma a não compactuar com preconceitos linguísticos. Bem, a variedade padrão seria o vocabulário mais elaborado e segue a gramática normativa. Já a variação aí, né, coloquial, o vocábulo mais comum, emprego de gírias e expressões populares, não observância da gramática normativa. Bem, existem alguns exemplos que a gente poderia tratar aqui, algumas propagandas que são interessantes de observar. Essa aqui foi aí produzida pelo governo brasileiro, né, principalmente no tocante aí no momento da questão da festa, né, popular aí no Brasil, no caso do Carnaval. Rio de Janeiro, no Carnaval, pega bem pegar táxi ou ônibus depois de beber. Então, o uso da palavra, do pega aí, no sentido de pegar, não só de pegar, do verbo pegar, mas no sentido de ficar bem, né, na fita, por exemplo. Bem, esse é um outro exemplo, né, de uma cerveja, né, a cerveja que vai tri-bem com chocolate, se beber não dirija. Uma campanha também relacionada com a questão da lei seca. Mas o tri-bem, ele está, né, relacionado aí com um vocabulário muito utilizado no sul do Brasil, né, trilegal. Então, esse é um exemplo de regionalidade, né, que a gente poderia colocar outros tantos exemplos aqui. Bem, esse exemplo, ele está mais relacionado com o exemplo de jargão profissional, ok? Bem, infelizmente a alocação de recursos em outras áreas de risco obstaculizou a realização de briefing do projeto do prazo crítico da missão. Existe uma tradução aí, né, em português, porque, né, quem não é muito dessa área pode ter ficado um pouco confuso em relação a essa expressão, né? Então, eu tenho uma traduçãozinha. Relaxei e não consegui terminar meu relatório no prazo exigido. É até interessante, porque assim, várias palavras, várias expressões foram utilizadas e, na verdade, a mensagem era muito mais simples do que a gente poderia imaginar. Mas esses são exemplos de quê? De uso da língua técnica. O primeiro exemplo, no caso da campanha do Rio de Janeiro, de uma linguagem um pouco mais coloquial, mais descolada. A segunda, de um regionalismo do sul do Brasil. E essa terceira está relacionada aí com, né, a linguagem mais técnica do jargão. Bem, é importante pensar também que a linguagem, nós temos algumas funções e intenções, né? A língua, ela vai nos propiciar que ela é extremamente rica e viva. Então, a gente vai ter algumas caracterizações interessantes. Então, a gente pode citar aqui dois fenômenos que acontecem na língua, que é a denotação, tá? Que é basicamente o quê? O uso de palavras e significados dessas palavras mais literal. Isso quer dizer, o primeiro, talvez, significado que essa palavra pode ter tido.
Bem, interessante pensar no conceito da denotação, né? Palavra com significação restrita. Ou o primeiro significado que se tem de dicionário, né? A primeira acepção que essa palavra vai ter. Além disso, pode ser palavra com sentido comum, como eu disse, do dicionário, ou palavra usada de modo automatizado. O primeiro conceito, portanto. Então, sentido literal, ok? Além da denotação, né, a gente vai ver aqui algum exemplo da denotação. Liberdade não tem preço. Dependência, sim. Drogas, é possível viver sem elas. Da associação, parceria contra drogas. Vocês podem perceber aí, nesse exemplo, que a linguagem toda é denotativa. Nenhuma das palavras ou expressões utilizadas tem um sentido literal. Eles são sentidos o quê? Realmente estritos, o primeiro sentido, primeiro da acepção dessas palavras aqui, ok? Então, no caso de drogas, a gente não tem um duplo significado, a gente está realmente falando de substâncias, né, que são proibidas ou que nos causam mal, ok? Bem, além da denotação, nós temos também um processo de conotação, que ele, na verdade, vai ser ampliação desse sentido da denotação. Vai ser uma ampliação no sentido desse outro significado que essa palavra já tem denotativamente. Então, a conotação pode ser entendida como palavras com expressões amplas, né, com uma expressão mais ampla, palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum, como eu disse, e palavra usada de modo criativo, né, o uso mais despojado ou, né, com um duplo sentido que essa palavra pode vir a ter. Bem, o exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo de uma campanha publicitária também. Como arrumar uma coroa, assistência funerária, né? Então assim, foi uma campanha da empresa funerária e a palavra coroa aí tem um duplo significado. Na verdade, aqui a gente tem a imagem, né, de um senhor, de um idoso, e ele, né, aparentemente, esse é um significado que pode ser de uma companheira, uma coroa, no caso, uma senhora também, né, idosa, ou, né, ou a coroa, que é o sentido que realmente a campanha está notificando, que é de uma coroa de flores, né, para o funeral, né, desse público-alvo aí que a empresa está querendo tratar. Além da denotação e da conotação, como nós vimos, né, a linguagem ela possui algumas funções importantes. Então, nós utilizamos também dessas expressividades com objetivo comunicativo. Então, todas as informações que nós vamos produzir, todos os discursos que nós vamos produzir, ele precisa ser o quê? Previamente entendido. O que eu desejo com ele? Quais são os objetivos comunicativos que eu tenho? Para que eu consiga utilizar da linguagem denotativa ou conotativa. Então, a linguagem também ela tem algumas funções. Tá? Então, nós vamos tratar aqui dos conceitos dessas funções da linguagem. Que conceitos seriam esses? Né? É uma palavra com significação ampla, transmitir mensagem. Numa mesma mensagem, a gente pode ter várias funções que podem ocorrer, tá? Então, a função da linguagem será qual a intenção do locutor do discurso. Que intenção que ele vai ter? Dependendo da função, ele vai ter o quê? Ele vai ter produções distintas. Bem, sobre a função de linguagem, nós sabemos que todo processo comunicativo ele tem um objetivo, né? Então é interessante pensar que a função de linguagem ela serve exatamente para nos auxiliar a alcançar o nosso objetivo comunicativo. Pensamos também, e vamos destacar isso, que em cada texto, em cada discurso, pode haver mais de uma função de linguagem. Mas o que é, na verdade, uma função de linguagem? Você sabe? Bem, vamos observar aqui nesse quadro um esquema que foi organizado mostrando a ênfase e os tipos de função de linguagem que estão aí relacionados com a ênfase que a gente deseja estabelecer nesse processo aí discursivo, ok? Bem, a gente percebe que a função de linguagem ela tem como finalidade o processo comunicativo. E numa mesma linguagem, como eu disse, várias funções podem ocorrer. Então, a função de linguagem emotiva, ela tem um ênfase no emissor. Já a função apelativa no receptor, a referencial no referente, a fática no canal, a poética na mensagem e a metalinguística no código.
Então, o que determina a função de linguagem predominante é a ênfase que nós queremos dar a cada um aí desses fatores, ok? Mas isso é muito teórico. Vamos passar por alguns exemplos que talvez fique mais claro para você. Bem, em relação à função de linguagem, eu trouxe aqui um texto do Paulo Leminski. Vamos ler? Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. A função emotiva é predominante nesse texto, exatamente porque o eu lírico aí, ele é predominante. Então, na função emotiva, quem está tendo a ênfase é o emissor do discurso, é o eu poético. Então, todas as vezes que vocês observarem num discurso em que esse eu poético, esse eu lírico, mesmo que não seja na poesia, mas que esteja aí no discurso o eu prevalecendo, nós temos como principal função de linguagem a função emotiva. Bem, além da função emotiva, nós temos a função fática. A função fática, ela se centra aqui exatamente no contato, nesse canal de comunicação, ok? Então, geralmente, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estabelecendo o canal, entendendo qual é, se o meu receptor e meu destinatário estão aí conectados, estão entendendo e são capazes de se comunicar. Então, o alô, tudo bem, ok? São elementos que vão me auxiliar no processo exatamente de testagem do canal de comunicação. Então, se vocês virem aí numa charge, num quadrinho, numa propaganda, essa prevalência do contato do canal de comunicação sendo o fator determinante, em relação à função metalinguística, o código aí é o fator que é preponderante, ok? O que é o código? É a linguagem, é o processo de comunicação. Então, se eu estiver fazendo uma poesia, o eu lírico vai falar sobre o processo de composição poética. Se eu estiver falando sobre cinema, utilizo o cinema para falar sobre cinema. Se eu estiver falando sobre televisão, o processo aí será exatamente esse. Utilizar do meio de comunicação para poder falar sobre meios de comunicação. A função metalinguística, ela é o quê? Ela auxilia aí nesse entendimento, né, desse canal de comunicação aqui, ok? Desse código. Então, eu trouxe para vocês um texto do Carlos Drummond de Andrade, que ele vai retratar exatamente o fazer poético. Vamos a ele? Poesia. Gastei uma hora pensando em um verso, que a pena não quero escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então a gente pode perceber que o texto do Drummond, o título já é a poesia. Então o discurso do Drummond fala exatamente sobre o fazer poético, sobre como o processo aí de composição artística desse poeta, ele se faz. Tá? Então ele centra exatamente no código que é a linguagem poética, então usa a linguagem poética para falar sobre poesia, ok? Em relação à função de linguagem informativa, eu trabalho com a questão do contexto, ok? Então eu trouxe essa propaganda interessante também, até um assunto bem atual, que ele vai nos mostrar aqui como essa função informativa, né, ou a referencial, como queiram, ela vai se estabelecer aí no discurso de uma propaganda, por exemplo. Animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Por isso, não pode ser descartado e deixado à própria sorte nas ruas. Quando você leva um animal para sua casa, a responsabilidade pela vida e a qualidade de vida dele é sua. Posse responsável, maltratar ou abandonar animais é crime preventivo em lei. A função informativa, ela tem um objetivo claro e específico de alertar a população acerca de um determinado comportamento, informar sobre um determinado assunto, ok? É importante perceber que o contexto aí ele vai ser o fator que predomina, né, nesse discurso. Então a função aí informativa, ela tem exatamente esse objetivo de informar, de esclarecer sobre um tema em especial, ok? A função apelativa, por sua vez,
ela está além, por exemplo, da função informativa. A função informativa, ela trata de dados, né, de informações sobre determinado conteúdo. A apelativa, ela tende a fazer com que o discurso da função em que usa-se a função apelativa, ela tem como objetivo principal fazer com que o seu interlocutor ele mude um tipo de comportamento. O objetivo é tentar convencer esse destinatário que um comportamento X ou Y não é muito adequado, ok? Então, essa propaganda, ela vem, a propaganda, ela trabalha exatamente com essa função apelativa, porque ela deseja convencer, persuadir e fazer com que esse interlocutor mude seu posicionamento em relação a determinado tema aí proposto, uso de determinado produto ou de comportamentos, ok? Essa é uma propaganda da dengue, né? Um assunto bem polêmico e hoje muito em voga no Brasil, tá? Então, o objetivo aqui é fazer com que as pessoas entendam, né, como é alarmante o caso de epidemia de dengue aí. Tá? Dengue, se você agir, podemos evitar. Então, ele chama o destinatário a uma posição de atuação, né, diante desse contexto, né, de epidemia aí no Brasil. Então, o objetivo da função apelativa, o foco é no receptor, exatamente porque é necessário que haja uma mudança de comportamento em relação a esse discurso, ok? Já a função poética, o foco é na mensagem. Eu trouxe aqui para vocês o texto de Carlos Drummond de Andrade. O objetivo aqui é mostrar exatamente que a importância dessa função, da função poética, é como o discurso é construído, é como a gente trabalha aí o processo de composição discursiva, utilizando aí, né, ou de figuras de linguagem, né, no caso da poética, ou, né, de processos de composição, de rimas no texto, se o texto for poético, por exemplo. Tá? Então vamos ao texto bem conhecido do Carlos Drummond de Andrade, que é Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse é um poema muito conhecido, né, um poema modernista, em que o autor, né, o Carlos Drummond de Andrade, ele vai se focar na mensagem, no texto, na narrativa principalmente poética que ele estabelece aí ao contar a história desses tantos personagens que tem um processo, né, de entrelaçamento, e ele brinca também com o título, né, da quadrilha, né, dessa questão desses pares que se encontram ou se desencontram ao longo dessa narrativa e ao longo da vida. Bem, a unidade 1 também traz como principal tema os princípios fundamentais aí da coesão, os elementos que compõem o processo de coesão. Afinal, o que é a coesão? A coesão seria... os elementos coesivos seriam responsáveis, portanto, pela ligação entre as informações do texto, sobre os termos de uma oração. Eles auxiliam e colaboram com a formação de parágrafos harmoniosamente bem construídos. Então vamos ver aí um exemplo nessa propaganda de elementos coesivos, ok? Vamos lá. Essa propaganda ela foi construída, né, para a comemoração do Dia dos Professores. Vamos a ela. Para aqueles que acreditam que para o mundo ser melhor não basta adquirir conhecimento, mas é necessário compartilhá-lo, desejamos um feliz Dia dos Professores. Bem, eu identifiquei para vocês pelo menos 2 elementos coesivos aqui. O que é um conectivo muito importante, porque ele estabelece a conexão entre uma oração e o seu complemento, né, integrante aqui, o conectivo que. E o mais, que é um elemento conectivo muito usado quando a gente deseja estabelecer entre uma oração e outra o sentido de adversidade. Os elementos coesivos serão estudados na unidade 4. Então, assim, eu só trouxe a título de ilustração esse exemplo para que vocês entendam como esses elementos aí são interessantes e importantes no processo de harmonização de uma oração. A coerência, ela vai ser
construída a partir do quê? Da organização de informações, de argumentos que vão auxiliar no processo, né, semântico, de entendimento da oração, né, portanto, do texto, né, propriamente dito. Bem, sobre coerência, eu posso indicar para vocês que existe uma relação que se estabelece entre as partes de um texto, criando uma unidade de sentido. Então, a coerência estabelece o significado, ela trabalha com o processo semântico do discurso. E as relações de sentido, não contradição de sentido, entre as passagens do texto e continuidade semântica. Já a questão da ambiguidade, ela é um contraponto da coerência. Então, a ambiguidade, ela vai ser o quê? Ela vai ocorrer quando há falta de clareza no discurso, mas também a ambiguidade, ela pode ser ocasionada de propósito. Exatamente quando se quer causar o riso ou quando se quer causar uma quebra de expectativa no telespectador, no receptor, porque nem sempre a ambiguidade ela pode estar relacionada como um erro, como um vício, por exemplo, estilístico. A ambiguidade ela também pode servir como um elemento que vai auxiliar no processo de argumentação, tá? Então, tem-se esse objetivo também, né, com o uso da ambiguidade. Bem, ela ocorre quando, por falta de clareza, a duplicidade de sentido da frase. Vamos observar essa oração. Ana disse à amiga que seu namorado havia chegado. Bem, o namorado é de quem? Da amiga, da Ana? Dessa maneira como foi construído, a gente não sabe quem é o referente dessa oração. Então, há o processo de ambiguidade. Nos nossos textos acadêmicos, é necessário que a gente evite exatamente esse tipo de processo aí que não colabora com a clareza discursiva. Então, é necessário saber exatamente, eu brinco assim, não tenham preguiça, detalhem, quem é o referente dessa oração. Esclareça isso muito bem. O texto sintético, ele é muito bom, porém, isso exige uma tarefa muito árdua, porque nem sempre a gente colocar um texto muito curto e sintético, a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo comunicativo. Então, às vezes, é necessário a gente estabelecer a relação entre o seu referente para que não haja ambiguidade, o que nos textos acadêmicos não é um fator positivo, ok? Bem, o namorado é de Ana ou da amiga, né? O pai falou com o filho caído no chão. Quem estava caído no chão, pessoal? O pai ou o filho? Então, esses aí são alguns exemplos do processo de ambiguidade. Você gera aí um outro significado. Bem, é isso num texto discursivo. Agora, em algumas propagandas, isso pode ser positivo ou negativo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma propaganda de uma rede de lojas e que há exatamente acredito que não tenha sido intencional, mas o exemplo existe, então vamos a ele, tá? Móveis por estes preços não vai durar nada. Bem, aparentemente tá normal essa oração, correto? Então, o preço é muito bom, logo nenhuma unidade desses móveis vai restar, correto? Então, mas esse é um primeiro sentido que a gente pode estabelecer. Mas tem-se um outro sentido. Será que móveis com esse preço são tão bons assim? Ou eles são ruins e por isso eles não vão durar quase nada? Essa oração que foi construída aqui, ela dá essa margem de entendimento também. Tá? Tanto que não vai durar nenhum móvel por conta, né, dos preços baixos, e não se trata aqui de qualidade, mas na outra face desse texto a gente pode interpretar também que são móveis aí, com preço muito baixo e logo são ruins e aí não vão durar, né, muito. Também o móvel não terá durabilidade, ok? Então, é importante a gente ficar atento ao discurso. Todo mundo pode errar, vocês estão vendo aí. E também é interessante aí uma outra placa que eu trouxe para vocês, né, do nosso amigo Merisvaldo. Cabeleireiro somente aos domingos, né? Então, assim, essa somente aí do jeito que foi escrito, não tá correto, né? A grafia não tá correta, somente é junto, tá, pessoal? Somente. Do jeito que tá escrito aí, ele somente aos domingos. Isso quer dizer que os outros dias da semana ele não mente também. Então, aí, por conta dessa grafia da palavra, nós podemos gerar essa outra interpretação. Que o cabeleireiro aí, no caso Merisvaldo, ele
só atende aos domingos, que eu acredito que seja objetivo, né, comunicativo, ou o outro sentido, por conta dessa grafia incorreta da palavra somente, gera aí a palavra, ao invés de ser somente, mas somente, aí do caso do ato de mentir, ok? Então vamos ficar atentos. Tem muitas placas, muitas propagandas interessantes e que podem gerar esse duplo sentido. Olha aí esse aqui. Curso violão, 3 meses sem sair de casa. Bem, ligue. É a propaganda, né, de um curso aí, como vocês podem ver, de violão. Então, se você ligar, se você se interessar, você pode ficar fazendo o curso gratuitamente durante 3 meses sem ir à escola, por exemplo. Porém, tem um outro significado. Se você também resolver fazer o curso, você não sairá de casa durante 3 meses. Não sair mesmo, literalmente, não sair da sua casa. Então, aparentemente, alguns discursos não têm um duplo sentido, né, uma ambiguidade, mas eles podem estabelecer. Por isso é importante saber qual é o nosso referente, a que nós estamos nos referindo, e não ter aquela preguicinha de não construir os discursos com um contexto para esclarecer o nosso interlocutor sobre exatamente o que queremos informar, ok? Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Aqui, o que a gente tem? Aqui, na verdade, não há uma ambiguidade propriamente, mas um jogo, né, entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? O que os autores dessa propaganda quiseram utilizar de recurso? Eu trouxe exatamente por quê? Porque não há uma intenção aqui negativa, pelo contrário. Então, está estabelecendo aqui, né, o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal para construir um discurso em que esse desaparece, a infância desaparece, ela está relacionada tanto com a criança não estar, né, nas suas atividades cotidianas de criança, né, na escola ou na diversão. Portanto, a infância desaparece quando o trabalho escravo ou quando o trabalho infantil ele prevalece. E nesse caso aqui, essa parede, né, que foi construída de tijolos, essa criança carregando esses materiais, mostra também como ela está desaparecendo e a gente não está vendo o olhar, as atitudes, as ações, a performance corporal que uma criança deveria estar aí executando. Né? Então, é interessante pensar que a ambiguidade, ela é sim um problema discursivo, mas pode também ser utilizada para construir aí uma argumentatividade em relação ao que eu desejo aí construir, ok? Outro processo importante é o processo de intertextualidade, tá? Então, todos os discursos para serem construídos são necessários fontes primárias para que a gente consiga construí-los. Então, assim, nossa aula aqui de hoje, ela foi construída a partir da leitura, da pesquisa, de várias referências, de vários autores que trabalham aí o processo de linguagem, nos temas em que nós estamos tratando. Então, o intertexto que acontece aqui, ele está sendo feito exatamente porque eu trouxe para o nosso material de hoje, nossa aula de hoje, o Carlos Drummond de Andrade, o Paulo Leminski, por exemplo, né, várias propagandas aqui. E exatamente o intertexto é esse uso de outros discursos para construir um novo discurso. Então vamos aí a uma definição de intertextualidade que eu trouxe para vocês. Acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outros textos. Quando ocorre geralmente em textos literários, não literários, publicitários, na música, pintura, filme, novelas. Então, todas as vezes que a gente conseguir reconhecer outras fontes num discurso moderno, um determinado discurso, seja na música, na pintura, na arquitetura, né, nos filmes, nas novelas, nós vamos ter o intertexto, ok? Agora, é muito importante para que esse intertexto ele seja de fato compreendido o nosso conhecimento de mundo. Quanto mais cultura, né, em várias áreas de conhecimento eu tenho, mais condições eu vou ter também de construir aí minhas leituras e interpretações intertextuais, ok? Tanto de construir discursos que vão estabelecer essa conexão com outros autores, tanto quanto conseguir identificar, ao ler um texto, ouvir uma música, assistir a um filme ou uma novela, por exemplo, eu vou identificar
esses elementos que foram utilizados por esses autores, ok? Então, o conhecimento de mundo, ele é extremamente importante para que esse processo aconteça. Trouxe um exemplo para vocês, né, da campanha. Esse personagem é o Carlos Moreno. Ele foi assim um garoto propaganda, né, da empresa aqui da Bombril durante muitos anos e eles optaram por fazer um processo intertextual com vários personagens. Eu trouxe para vocês uma bem conhecida, que é a Mona Lisa, né? Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Esse é um intertexto exatamente por quê? Porque o publicitário utilizou um personagem, uma personagem no caso, conhecida mundialmente, no caso da Mona Lisa, né, para que e estabeleceu aí uma comparação entre a qualidade que as roupas ficam por conta do uso do produto, né, que ele divulga, e a obra-prima Mona Lisa, portanto. Então há um processo de intertexto em que eu uso esse outro referente para construir o meu discurso. E aí a intertextualidade, né, ela vai se estabelecer de várias formas. Outro elemento importante aqui é a ironia. Como é que a ironia ela é construída ao longo dos discursos? A gente tem também outro fator, assim como a intertextualidade, a gente tem outro fator que é tentar entender como contextualmente essa ironia. Porque se eu também não tenho um referencial cultural, um conhecimento de mundo, eu posso não entender a piada, ok? Essa ironia, esse discurso, porque eu não consigo, não sei o referente a que ele está sendo, né, mencionado. Seria uma figura de linguagem em que o sentido do enunciado possibilita perceber a intenção do falante de criticar, censurar, ridicularizar alguém ou alguma determinada coisa. Bem, como exemplo aí eu trouxe para vocês, né, no portal aí do professor, que foi divulgado, no Rio de Janeiro, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Então, assim, o contexto é exatamente do cenário em que, teoricamente, o Rio de Janeiro vive, que é de balas perdidas, de violência. Mas se você não sabe desse cenário, desse contexto, fica muito difícil compreender e entender aí a crítica que está por trás aí dessa pseudo, né, chargezinha que não está explicitamente fazendo uma crítica, né, falando uma violência urbana no Rio de Janeiro é muito cruel e as pessoas podem morrer com bala perdida. Isso é o discurso o quê? Referencial, um discurso em que você entende corretamente, rapidamente a informação. Já esse aqui não, ele trabalha com o processo aí da ironia, ele usa dessa figura para construir aí a sua discursividade. E no processo de comunicação? Então, o processo de comunicação aí, a gente tem que entender que as palavras elas têm um poder muito grande e a gente precisa aí ao longo dessa nossa conversa, eu acredito que você tenha percebido como é importante dominar o padrão de língua, entender que as variações elas devem ser também aceitas dependendo da situação comunicativa, compreender que as funções de linguagem também elas precisam ser compreendidas, saber que existem aí vários processos aí de construção, né, discursiva. Por quê? Porque as palavras realmente têm poder. Então, no processo de comunicação, você deve entender como e quando usar aí, né, de um vocábulo. No processo comunicativo, há vários modelos, né, estruturais aí do processo de comunicação. Então, existem inúmeros modelos e eu optei aqui por trazer esse modelo para vocês, para mostrar que ao longo da nossa conversa, eu citei vários elementos que são aí desse processo comunicativo. Bem, nós temos um emissor, destinatário, locutor, como queiram, que é aquele que produz um discurso, ok? E quem produz um discurso tem a quem ele se refere. Esse outro elemento é chamado destinatário, receptor ou interlocutor, ok? E temos aí um campo de conhecimento. O que é um campo de conhecimento? É o contexto, é o cenário que essa comunicação vai ser estabelecida. Bem, eu tenho uma mensagem que vai ser produzida e essa mensagem ela tem que estar muito especificada. Em que aspectos? Que suporte físico eu vou utilizar, né?
Que veículo de comunicação eu vou utilizar? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Uma charge, um quadrinho, uma propaganda, um poema. Então são discursos e tipos de textos que a gente tem, aí gêneros textuais que a gente tem, cada um pode estar utilizando uma linguagem diferente. Então a gente tem que estabelecer muito bem qual é o meu contexto, quem é meu destinatário, para eu selecionar o melhor código linguístico para produzir com uma efetividade a minha comunicação, ok? Então, eu tenho aquele que decodifica e aquele que codifica e decodifica. Aquele que comunica uma determinada mensagem para aquele que vai decodificar, isso quer dizer, para aquele que vai compreender esse processo de comunicação. E o processo aí, eu coloquei esse exemplo porque ele exatamente é um processo de uma via dupla, né? Aquele que produz o discurso inicialmente, ele é um receptor, e ele pode ser um destinatário quando estabelece-se o diálogo, a comunicação entre esses atores aí, e falantes, no caso, do processo de comunicação, ok? Então é importante pensar que aquele que é receptor pode ser o destinatário e vice-versa. E que a gente precisa optar e escolher muito bem quais são os veículos de comunicação, o tipo de linguagem para que a minha mensagem chegue ao destinatário. E aí é que tá, existe aquele que ouve, aquele que fala, e a gente precisa aí escolher da melhor maneira possível a produção dos nossos discursos. Eu desejo a você um ótimo estudo e que tenha compreendido a importância dessa unidade 1, que seria uma introdução ao processo de comunicação, compreender aí historicamente como o homem, né, ao longo da história construiu aí os seus sistemas linguísticos, construiu seus códigos, a linguagem, os tipos de linguagens variadas, verbais e não verbais, né, construiu aí, né, ao longo da história, a importância da escrita, do registro histórico para perpetuar a cultura e a informação, né, e utilizou aí de elementos muito complexos, né, e específicos para construir discursos diferenciados para públicos alvo também diferenciados, tá, num contexto e situações comunicativas diversas. Tá? Então, eu espero que você tenha compreendido bem essa unidade e desejo a você bons estudos.